Bom, saudações a todos. Estamos vivendo um momento completamente diferente. Eu espero que neste momento vocês estejam em casa, em isolamento social, que é a única medida realmente eficaz para se combater o avanço da pandemia da Covid-19 e a proliferação do novo coronavírus. Meu nome é Elidio Omar, eu sou professor do Departamento de Zoologia da Unirio e essa minha fala ela tem como título A Zoologia Cultural em Tempos de Pandemia. Uma breve apresentação, eu sou entomólogo, eu sou biólogo formado pela UFRJ, tenho mestrado e doutorado em zoologia e trabalho já há muito tempo com entomologia, o estudo dos insetos. E são três os grupos principais que fazem parte da minha produção acadêmica. Eu comecei trabalhando com insetos da ordem Lepidoptera, uma ordem grande, representativa, a segunda maior ordem de insetos, e que inclui grupos muito populares, como a maior parte das borboletas e mariposas. Eu trabalhava especificamente com mariposas cujo desenvolvimento se dava em ambientes de água doce, mariposas aquáticas. As lagartas eram aquáticas, são aquáticas e retiram oxigênio diretamente da água. Depois eu passei a trabalhar, e onde fiz grande parte da minha produção, com insetos da ordem Ephemeroptera, insetos pouco conhecidos do público em geral, mas muito importantes, muito presentes em uma série de ambientes onde eles desempenham papéis de destaque, inclusive podem ser utilizados como bioindicadores da qualidade da água. E agora, mais recentemente, tenho trabalhado com integrantes da ordem Hemiptera, que inclui cigarras, cigarrinhas, e tenho me dedicado mais aos estudos relacionados à família Delphacidae. Me interessa sobremaneira a presença de insetos em ambientes urbanos e próximos a ambientes urbanos. Então, os insetos que entram nas nossas casas, frequentam nossos jardins, esses são, de fato, o meu foco de atenção no momento. Então, realizo coletas em próximas estradas, próximas cidades ou dentro de cidades. São esses os insetos que estão despertando mais o meu interesse recentemente. Eu separei essa apresentação em dois grandes setores. Então, para falar um pouco de zoologia cultural em tempos de pandemia, eu vou fazer uma breve introdução a respeito desse momento tão especial e que a gente não estava de fato preparado para viver, que é essa gigantesca expansão de um novo vírus, um novo coronavírus, que tem tremendo potencial de disseminação e ele pode ser letal para a parcela representativa da população. A primeira parte, então, é a zoologia relacionada à pandemia de Covid-19. Vocês devem ter acompanhado pela imprensa, fartamente noticiado, como foi a sequência de desenvolvimentos que resultaram no momento que nós estamos vivendo agora. O fato é que, em muitas populações ao longo do mundo, vamos falar especificamente da China, o ser humano consome animais selvagens. Animais que costumam ser chamados nesses artigos que analisam esse tipo de consumo como animais silvestres. Começamos com a famosa cidade de Wuhan, onde iniciou-se, pelo que sabe, a pandemia do novo coronavírus. E Wuhan, na China, tem um mercado muito popular, muito famoso, muito frequentado e que mistura animais silvestres mortos, abatidos para consumo, e animais vivos para mais diferentes finalidades. Então, no mesmo espaço, basicamente, existem
animais em estoque para consumo humano ou outros tipos de consumo, e animais vivos também para diferentes finalidades. Tudo isso dentro de um espaço, num mercado muito frequentado pela população. O bicho que apareceu no slide anterior é pouco conhecido por nós brasileiros. Ele pertence a uma família que não ocorre aqui no Brasil, a família dos viverrídeos. E ele tem um nome, traduzido para o português, de civeta de palmeiras mascarado. A espécie é Paguma larvata. É um animal muito bonito, muito interessante, pouco conhecido aqui, como eu falei, integrante da classe dos mamíferos, da ordem dos carnívoros, a subordem Feliforme, aqui aproxima esse animal do grupo dos gatos, da família dos felídeos. Ele está na família dos viverrídeos. E ele é um portador de uma série de vírus, entre eles alguns coronavírus, que podem, eventualmente, ser passados ao ser humano, em condições especiais. É um dos animais muito frequentes no mercado de Wuhan, tanto vivo quanto abatido. Um outro ator desse cenário são os morcegos. Também vocês devem ter visto no noticiário, foi fartamente divulgado, que os morcegos estão entre os possíveis suspeitos de terem passado o novo coronavírus para o ser humano. No mercado de Wuhan são comercializados vários grupos diferentes de morcegos. Um dos principais é essa espécie, também traduzida para o português, o morcego frugívoro de Bocage, Sinopterus sphinx. É um integrante, como todo morcego, da ordem dos quirópteros e pertence a um grupo de grandes morcegos, chamados popularmente de raposas voadoras. Tem um focinho alongado, dá para perceber bem que ele tem um jeitão diferente dos morcegos que ocorrem aqui no Brasil. Seria a subordem Megaquiroptera. Há classificações um pouco mais recentes, mas ainda não estão tão bem estabelecidas. E a família dessa espécie é a Pteropodidae. Então tem aqui um conjunto de morcegos para consumo, abatidos, e aqui um indivíduo adulto, vivo, que está para ser comercializado e pode ser utilizado como pet. Então a mesma espécie ela é tanto consumida quanto vendida viva para várias finalidades, entre elas ser mantido como um animal de cativeiro. E aqui está um morceguinho. E o terceiro ator desse cenário da presença de animais no início da pandemia da Covid-19, do novo coronavírus, é o pangolim malaio. Também foi fartamente noticiado pela imprensa. O pangolim, especificamente desse grupo, é o Manis javanica, chamado popularmente de pangolim malaio. Pertence à ordem Folidota, uma ordem que não ocorre no Brasil, é pouco conhecida por nós, está mais ou menos próximo da classificação filogenética dos carnívoros. Então é um grupo bem diferente, ele lembra um pouco o aspecto de um tatu, mas filogeneticamente é bastante distinto. E a família desse pangolim é a família Manidae. Também se encontra no mercado de Wuhan pangolins abatidos para várias funções, consumo, usos religiosos, na medicina popular, e indivíduos vivos também podem ser mantidos como pet, várias funções. Na verdade, eu estou falando que são comercializados esses animais. Hoje o mercado está proibido de comercializar animais silvestres, o que é uma sábia medida, levando-se em conta o potencial danoso tanto para questão ambiental, inclusive muitas dessas espécies estão ameaçadas de extinção, quanto para a questão da nossa saúde. Bom, são três
animais muito importantes relacionados ao início dessa pandemia. E isso não é novidade. Na verdade, no final da década passada, já existiam artigos que alertavam a possibilidade do surgimento da liberação de novos vírus que poderiam causar problemas aos seres humanos e se falava especificamente do mercado de Wuhan e outros mercados da China. Então, por exemplo, tinha esse artigo de 2007 e que já alertava a existência de coronavírus, outros tipos, não esse novo coronavírus, foi uma novidade que surgiu no ano passado, foi descoberta no ano passado, e já se falava que não é uma boa medida você ter um mercado popular assim, em que se mistura animais abatidos, animais vivos, sem grandes condições de isolamento e sem se saber ao certo o potencial de transmissão de doenças que esses animais trazem. Ainda mais na China, um país superpopuloso. O alerta foi dado e nós não escutamos, a sociedade não escutou. Neste momento, você deve estar pensando que, poxa, a culpa realmente é da China, como alguns têm noticiado. De fato, eles não são inocentes. Quem faz uso do consumo de animais silvestres, sem condições adequadas de estudo, está sempre no risco de revelar novas doenças. Mas os chineses não são os únicos. Os animais selvagens são consumidos em todo o mundo. Eles são muito consumidos na África, eles são muito consumidos na Europa e eles são muito consumidos na América, especificamente no Brasil. Todo mundo já deve ter ouvido falar no abate de tatu, no abate de gambá, no abate até de macacos e sua utilização aqui no Brasil para alimentação. Isso tudo pode trazer grandes problemas em termos de saúde pública, além de, evidentemente, causar malefícios às populações naturais. Eu repito, muitos desses animais consumidos estão em processo de extinção. Aqui no Brasil, é muito famosa uma feira em Duque de Caxias, um município do estado do Rio de Janeiro, a Feira de Caxias, e que agora está tendo uma fiscalização maior, mas ainda assim é muito fácil localizar animais vivos resultantes do tráfico de animais silvestres. Então dá para se conseguir nessa Feira de Caxias, no município de Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio de Janeiro, um lugar muito de fácil acesso, um lugar próximo à capital, animais irregularmente comercializados. Então isso também é uma bomba relógio. A qualquer momento pode se revelar a existência de novos vírus e novas doenças motivadas por esse tráfico completamente irregular. Eu posso comprar animais vivos, posso comprar animais abatidos. Grande parte dos animais, para não dizer todos, sofrem maus tratos, são muito mal cuidados, e isso nas barbas de nossas autoridades. Bom, eu no início do ano participei da elaboração, a partir do momento em que surgiu e foi revelado ao mundo a pandemia do novo coronavírus, eu participei da equipe que realizou um estudo acerca da presença de animais selvagens em áreas urbanas motivada pela retração da população humana. Os humanos tiveram que realizar o isolamento social, deixaram grande parte das cidades. Aqui no Brasil a gente começou fazendo a coisa certa, hoje em dia já não fazemos de modo adequado, e essa retração da nossa espécie acabou causando um aumento e acabou causando a frequência de animais nos ambientes urbanos. Isso foi bastante noticiado, eu selecionei algumas presenças dos animais que são interessantes e que eu narro neste artigo publicado na revista A Bruxa. O artigo está disponível online, é fácil acessar.
Mas em linhas gerais eu falo do macaco da espécie Macaca fascicularis. Ele tem um nome traduzido para o português de macaco sinomolgo. É um integrante da ordem dos primatas, subordem Aplorhini, infraordem Simiformes, parvordem Catarrhini, superfamília Cercopitecoida, família Cercoptecidae, subfamília Cercoptecine, tribo Papionini, a mesma tribo do babuíno africano. Esse macaco, ele já tem uma possibilidade, já tem uma adaptação à vida próxima a grandes cidades. Costuma viver em templos com ocupação humana e frequentemente ele recebe alimento de turistas. Com a retração dos turistas, acabou o turismo por conta da pandemia, os macacos começaram a ter mais coragem de cada vez mais incursionar pelas cidades em busca de alimento. Então, em algumas cidades da Tailândia, esses macacos já estão tomando completamente as ruas. O isolamento foi arrefecendo também em países da região oriental e, com isso, o macaco está voltando aos seus templos e áreas próximas às florestas. Também na Ásia, no Japão, existe uma reserva e que é famosa pela existência de cervos popularmente conhecidos como cicas. São da espécie Cervus nippon. Esse tipo de veado, integrante da ordem Artiodactyla, subordem Ruminantia, família Cervidae, subfamília Cervini, também recebia alimento de turistas que iam nesse parque. Inclusive, há biscoitos específicos produzidos pelo pessoal do parque para o turista poder alimentar o cervo. Também acabou o turismo, eles perderam essa fonte extra de alimento e muitos saíram do parque e começaram a frequentar as cidades. Tem fotos de cervos desta espécie em estações do metrô no Japão. Também na América começaram a aparecer animais que não são corriqueiros em ambientes urbanos. Tudo isso motivado pelo fato da população humana ter se retraído. Talvez o mais espetacular seja a presença de uma onça parda, um animal também aqui no Brasil conhecido como sussuarana, em algumas regiões da América chamado de puma. É um felino de grande porte, um integrante da ordem carnívora, subordem Feliformia, família Felidae, dos felídeos, subfamília Feline, espécie puma concolor. A onça parda apareceu no meio urbano da cidade de Santiago, no Chile. Então ficou percorrendo as ruas no meio de carros, no meio da movimentação urbana, que não estava tão efetiva por causa da quarentena, do isolamento social. Então ele encontrou ruas vazias e pôde frequentar o ambiente urbano. Foi capturado depois de algum esforço e levaram para uma reserva. Uma cidade movimentada, uma cidade grande, como Santiago, capital do Chile. E aqui no Brasil apareceu um lobo-guará, um animal espetacular, o maior canídeo que nós temos na América do Sul, a espécie Chrysocion brachyurus, integrante da ordem carnívora, subordem Caniformia, família Canidae, subfamília Canine. O lobo-guará apareceu percorrendo as ruas da cidade de Volta Redonda, no interior do estado do Rio de Janeiro. Não é muito comum a presença de lobo-guará no estado do Rio de Janeiro, é um animal mais tipicamente de cerrado, mas por causa da devastação ambiental, as áreas de Mata Atlântica têm perdido espaço. No lugar tem se estabelecido uma vegetação meio híbrida, um cerradão, propícia à existência do lobo-guará, e ele tem cada vez mais se espalhado pelo estado do Rio de Janeiro também, e apareceu agora em ambiente urbano. Mais recentemente ainda foi filmado um lobo-guará percorrendo ruas da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Os animais, de fato, estão aproveitando a nossa ausência para frequentar áreas que eles relutavam em frequentar anteriormente, as nossas
cidades. E a gente tem, de fato, muitos animais presentes na chamada fauna urbana. Sexta-feira passada, teve um programa, o Globo Repórter da Rede Globo, que foi dedicado exclusivamente aos animais presentes nas cidades. Aqui no município do Rio de Janeiro, é comum a presença de micos, os micos estrelas, de duas espécies, mas talvez essa espécie seja mais comum. O Calitrix jacus, que tem esses tufos muito bonitos, ornando a cabeça e são brancos, então diferencia da outra espécie de mico-estrela. É o integrante da ordem dos primatas, da ordem Primates, subordem Aplorhini, família Calitrichidae, subfamília Calitricine. Calitrix jacus é esta espécie de mico-estrela. Animais que foram introduzidos aqui no Rio de Janeiro, eles não são originários, e se estabeleceram muito bem em muitas regiões. E fazem contato frequentemente com humanos, até para obter alimentos. Também é um contato que, se não for muito bem monitorado, muito bem fiscalizado, pode trazer problemas em termos de surgimento de novas doenças, novas possibilidades de transmissão. De qualquer forma, são exemplos de animais que estão aumentando sua área graças a essa retração do ser humano. Então, de fato, os animais não estão alheios. A zoologia não pode ficar alheia também a essa pandemia, a essa nova realidade que nós estamos vivendo com o espalhamento da pandemia da Covid-19. Bom, eu acho que eu já mostrei, de certa forma, que os animais são presentes, de modo direto ou indireto, como atores no processo que nós estamos todos vivenciando, o planeta está vivenciando em 2020, que é esta pandemia da Covid-19, o espalhamento do novo vírus, o novo coronavírus. Neste cenário, em que está todo mundo, ou deveria estar, nós não estamos fazendo trabalho de casa corretamente no Brasil, mas todos deveriam estar em casa, isolados, para tentar superar essa pandemia. Neste cenário, a zoologia cultural ela pode desempenhar um papel legal em vários aspectos. Então, a segunda parte da minha fala ela tem como nome Contextualizando a Zoologia Cultural. O que dá para se fazer? E eu vou apresentar um pouco os rudimentos dessa forma diferenciada de se falar e se fazer ciência. Bom, em primeiro lugar, eu trouxe uma figurinha comum no Facebook e que vocês já devem ter visto, tá? Foi bem espalhada nas redes sociais e acabou sendo reverberada em protestos, em manifestações que têm sido feitas. É um cartazinho dizendo que no começo de todo filme de desastre tem cientistas sendo ignorados. Bom, no início da minha fala eu disse que desde 2007, pelo menos, se alerta sobre a possibilidade de um surto e do surgimento de novas doenças com potencial de se tornar pandemias. Desde 2007, há mais de 10 anos, se fala do perigo da manutenção de animais em condições de comércio, animais vivos, animais abatidos, e isso tudo é muito problemático porque não se tem estudos em termos de saúde pública. Foi feito o alerta, os cientistas alertaram, o mundo não escutou. Então, de fato, faz sentido um cartaz desse tipo que mostra que nos filmes, todos os filmes de catástrofe começam com cientistas sendo ignorados. E não existe talvez prova mais real do que o que aconteceu no Museu Nacional. O Museu Nacional é a maior entidade científica, o maior museu de história natural do Hemisfério Sul. O Museu Nacional com destaque em manutenção de coleções importantíssimas, não só para a zoologia, não só para a botânica, não só para a antropologia, mas para a humanidade. O Museu Nacional pegou fogo no dia 2 de setembro de 2018, perdeu grande parte do acervo, foi
certamente a maior perda de material zoológico da história. Perdeu-se muito material de outras áreas também. Alguns idiomas foram queimados, registros de idiomas não existem mais, ou existem de modo muito comprometido. Peças importantíssimas, valiosas, de acervo, foram destruídas. Isso 2018. Vai fazer aniversário de 2 anos e o museu ainda continua em processo de reconstrução. Mas o que é mais importante, eu lembro que de início houve uma comoção popular. Todo mundo ficou bastante triste, teve repercussão na imprensa, o ocorrido no Museu Nacional, mas o tempo passou e hoje não se fala mais. O Museu Nacional caiu, a realidade é essa, no esquecimento em termos de visão da população. Hoje, ninguém lembra do que aconteceu com o Museu Nacional. Infelizmente, no Brasil, nós temos uma característica. Um escândalo sucede o outro. É tanta coisa que acontece de ruim por aqui que a gente sempre esquece o escândalo, o ocorrido, a tragédia anterior por causa da nova tragédia. Então, temos tragédias praticamente semanais e o Museu Nacional ficou no esquecimento e continua queimando a partir do momento que a população não sabe a importância do que foi perdido. Isso mostra que não se tem uma população com uma cultura científica aqui no Brasil. E temos que tentar reverter esse quadro. Por isso que perdas tão substanciais como a do Museu Nacional não são sentidas por grande parte da população. Na verdade, a gente precisa, nós que somos da área da academia científica, das universidades, dos institutos de pesquisa, precisamos cada vez mais falar de ciência, o tempo todo, frequentemente. Isso é fundamental para a nossa sobrevivência enquanto área do conhecimento e para a sobrevivência da sociedade. A gente precisa falar o tempo todo de ciência e falar de uma forma em que as pessoas que não fazem parte do mundo científico possam entender. Você faz isso, ou tenta fazer isso, abrindo as portas da universidade, abrindo as portas da academia. Fazendo com que os pesquisadores, os professores, tenham possibilidade de frequentar ambientes diferentes e levar a informação, e levar o brilho das descobertas científicas para esses lugares. Isso é uma escola, é uma visita que eu fiz em uma escola municipal aqui no Rio de Janeiro, numa área muito carente, numa área com problemas de segurança, mas uma escola maravilhosamente bem estruturada, com uma equipe fantástica, super bem intencionada e que cuida com muito carinho das crianças. São crianças do primeiro segmento do ensino fundamental, jovenzinhas mesmo. Eu fui falar de bicho, fui falar de animais neste espaço. Aqui é um evento que nós participamos, que foi idealizado por um grupo, o Gbiotra, que faz um trabalho incrível de divulgação científica e proteção ambiental. Eles organizaram um evento na praia do Recreio dos Bandeirantes. Verão carioca, 40 graus. A gente foi lá, levou bicho, levou personagens inspirados em bicho. E fizemos uma atividade mostrando e tentando cativar as pessoas, principalmente crianças, para esse lado lúdico, esse lado importante, esse lado de divulgação. E mostrar que a ciência é legal e tem uma série de descobertas muito interessantes. E também, só para servir de exemplo, eu e minha equipe participamos de um evento que nós nunca imaginávamos que seria possível se fazer e se falar de ciência. Uma feira, a maior feira mundial de tatuagens, realizada no Rio de Janeiro. Nós fomos convidados e fizemos uma exposição que era para durar 2 horas e durou 2 dias, em que nós mostramos os animais e as plantas que serviam de base para grande parte das tatuagens que as pessoas fazem.
É incrível, mas muita gente tem tatuagem de borboleta, muita gente tem tatuagem de leão, de tigre, e não se toca ou que fez um registro de uma entidade biológica, de um ser vivo. Então você pode aproveitar o gosto que as pessoas têm, ninguém vai fazer uma tatuagem de borboleta sem gostar de borboletas, para tentar cativar essas pessoas e trazê-la para a causa da ciência, da conservação ambiental. Então foi muito legal nossa participação neste evento de tatuagem. Isso mostra que a ciência, ela de fato pode ser falada, pode ser conversada em qualquer tipo de ambiente. Aliás, é fundamental e imperativo que se faça isso. Você tem que levar o conhecimento acadêmico para fora dos muros da academia. E a zoologia, o estudo dos animais, tem tremendo potencial para ser utilizado nessas práticas. Eu tenho a mais efetiva convicção disso. Simplesmente porque os animais estão presentes em todos os lados, em todos os lugares. Eu tenho animais presentes de modo simbólico em cinema, filmes de animação, literatura, objetos diversos, peças distintas de vestuário, formas de arte diversificadas que vão desde a arte urbana, os grafites, até uma arte antiga, uma arte mais erudita. Os animais estão simbolicamente presentes em todos os tipos de manifestações da cultura humana. Então é muito fácil falar de bicho. Você tem sempre no entorno alguma coisa passível de se falar. Dentro desse contexto, foi forjado o conceito da zoologia cultural, que é simplesmente o estudo da presença simbólica dos animais nas mais distintas manifestações da cultura. Reparem o tremendo potencial que isso tem para a gente poder falar de ciência em uma linguagem acessível a que todos entendam, não só os especialistas, mas os leigos também. Simplesmente porque os bichos, a zoologia, está presente em todas as etapas da vida de todas as pessoas. Eu selecionei alguns exemplos de como isso pode ser utilizado. Tem uma figurinha que é muito legal sobre a filogenia dos animais que aparecem na fenda do biquíni, onde vive o famoso e icônico personagem Bob Esponja. Olha a diversidade de animais presentes. Tem o próprio Bob Esponja, que é um porífera. Existem águas-vivas, que ele coleta frequentemente, que são integrantes do filo dos quinidários. Vários tipos de vermes, artrópodos diversificados, como o plâncton e como o senhor siriguejo, anelídeos, moluscos, equinodermos e até mamíferos. Até um cordado apareceu. Então dá para se fazer uma introdução a uma aula para crianças, por exemplo, da grande diversidade animal, usando personagens que são queridos, que são conhecidos daquelas crianças. Isso vai fazer com que a criança se sinta dentro da aula, pertencendo àquele processo de aula, fazendo parte efetiva do processo de ensino e aprendizagem, porque de fato ela é parte do processo de ensino e aprendizagem. Quando ela começa a perceber que ela pertence àquele cenário, aí se faz de fato a aprendizagem e a troca de um modo mais efetivo. Seguindo também com essa linha de exemplos de como a zoologia cultural está presente e pode ser utilizada, eu selecionei a questão da quebra de crendices. Todo mundo já deve ter ouvido falar na crendice que diz que o gato preto dá azar. De fato, é muito disseminado e isso trouxe um problema gigantesco na Europa, quando os gatos foram perseguidos por estarem associados supostamente às bruxas e foram dizimados. No final das contas, os ratos proliferaram, os ratos tinham uma pulga que transmitia a peste bubônica e mais da metade da população da Europa foi morta pela peste.
Então, graças a uma ação desastrada e sem sentido do ser humano, ele próprio pagou um pouquinho parecido com o que a gente vivencia agora na pandemia do novo coronavírus, que também foi motivada por ações nossas de destruição do meio ambiente. Então, é muito disseminado e até hoje, quando chega a sexta-feira 13 ou quando tem o Halloween, as pessoas que têm gato preto ficam desesperadas e até os defensores de animais que participam de adoções, de feiras de adoção, costumam não permitir a adoção de gatos pretos nesta época, com medo de eles serem alvo de alguma maldade. Isso de fato acontece. A gente pode trazer personagens queridos, populares, conhecidos pelo público em geral e que são inspirados em gatos pretos, para mostrar que o gato preto não dá azar. Você faz uso da manifestação cultural em prol de uma mensagem positiva. Então eu posso utilizar o gato Félix, essa é para o pessoal mais experiente, digamos assim, né, que viu os desenhos do gato Félix, que é um personagem agora mais pouco conhecido, que é um gato que carrega uma maleta especial e essa maleta ela tem uma série de objetos que ele encontra e ele pega ao acaso e que dão sorte. Então ele está caindo de um penhasco, ele precisa de um gancho, ele tira na sorte da maleta um gancho no momento certo. Então, de fato, esse gato tem sorte, ele não dá azar. Outro personagem, aí já mais moderno, mais conhecido dos jovens de agora, o Cat Noir, faz parte do desenho da Ladybug, a heroína inspirada numa joaninha. O Cat Noir é o parceiro, é um gato preto e que também não tem azar. É até muito legal que quem bolou o desenho fez uma combinação muito interessante, usou um símbolo de azar, o gato preto, em parceria com um símbolo de sorte, que é a joaninha. E também, o pessoal que curte quadrinhos deve estar reconhecendo a Gata Negra e a Mulher Gato, também personagens inspirados em gatos pretos. Você pode então trazer essa informação, trazer elementos da cultura para uma atividade de divulgação, uma atividade até em sala de aula, para mostrar que de fato gato preto não dá azar. A zoologia cultural então se prestando para quebrar crendices. O fato é que é muito legal você falar de bicho, mas existem aqueles bichos que não são conhecidos da maioria das pessoas. Isso causa uma barreira na hora que você vai falar sobre eles. Eu tenho aqui um integrante do filo dos tardígrados. Recentemente ele ganhou alguma notoriedade por causa do tremendo potencial de sobrevivência que ele tem, então alguns jornais noticiaram, mas de qualquer forma ainda é desconhecido para a maioria das pessoas. Também tem um crustáceo integrante do plâncton, que é um copépode. E embaixo tem um bicho também muito pouco conhecido, um integrante do grupo dos Merostomata Schifosura, próximo dos aracnídeos, e que a maioria das pessoas não conhece. Porém, eu posso fazer uso da zoologia cultural e trazer personagens que foram inspirados nesses animais. E aí sim, são conhecidos de todo mundo. O Stitch foi inspirado em tardígrados, o Plâncton, vilão de Bob Esponja, é inspirado em copépodos, e um Pokémon, o Kabuto, ele é inspirado nos Merostomata Schifosura. Com isso as pessoas veem que a zoologia não é bicho de 7 cabeças e está presente também no dia a dia, a partir da manifestação cultural. Nesse cenário, já chegando perto da finalização, eu e alguns membros da minha equipe, pessoas que trabalham comigo, a gente resolveu, em 2016, bolar um evento que congregasse, que reunisse todo mundo que gosta de falar, de conversar, de debater essa presença simbólica dos animais na cultura. E o que não é difícil, porque todos os especialistas que trabalham com animais
também são integrantes da sociedade, vivem normalmente, então têm suas séries favoritas, têm seus desenhos animados, seus livros favoritos, e muitos deles com presença de animais. E muitos até passaram a pensar em trabalhar com bicho, com zoologia, a partir do momento em que seguiam uma determinada manifestação cultural. Diante disso, nós resolvemos fazer, em 2016, o primeiro colóquio de zoologia cultural. Foi um dia dedicado inteiramente a se conversar sobre a presença simbólica dos animais na cultura. Foi realizado na minha universidade, na Unirio. Nós abrimos um edital para submissão de resumos, então foram apresentados trabalhos sob forma de pôsteres, quase 100 trabalhos foram apresentados, teve muita gente, quase 200 pessoas, tivemos palestras, discussões, foi um evento muito rico. Gostamos tanto que resolvemos repetir a dose. No ano seguinte, 2017, realizamos o segundo colóquio de zoologia cultural nos mesmos moldes, também na minha universidade. E desde então, seguimos anualmente. Em 2017 realizamos o terceiro colóquio. Desta feita não foi na Unirio. Fizemos uma parceria muito legal com o Jardim Zoológico, então foi realizado no auditório do Jardim Zoológico, foi riquíssimo. Ano passado voltamos à Unirio e realizamos o quarto colóquio, e sempre com muita satisfação dos frequentadores. Os participantes ou que submetem trabalhos, ou que proferem palestras, ou que são simplesmente espectadores, são simplesmente ouvintes, são unânimes em falar que é um evento bem legal, bem interessante, que abre grandes possibilidades de aplicação, grandes possibilidades de utilização. Então, desde 2016, a gente realiza ininterruptamente o colóquio de zoologia cultural. Bom, e dá para vocês verem o conteúdo, tem muito resumo legal, muito trabalho legal. O conteúdo, em grande parte, está disponível no site da revista A Bruxa. Na verdade, o livro de resumos do primeiro colóquio, ele está online também, mas ele é anterior da criação de A Bruxa. Dá para ser acessado pela internet sem o menor problema. Mas, de qualquer forma, as edições seguintes do livro de resumos, 2017, 2018, 2019, estão integralmente publicadas em A Bruxa. A Bruxa foi uma revista que nós criamos inteiramente online, inteiramente gratuita, com o objetivo de publicar artigos que façam essa associação entre a cultura e a ciência. Não só a zoologia, não só o estudo dos animais, não. Mas pode-se fazer com planta, com química, com física, com qualquer ciência. Qualquer ciência é passível de ser trabalhada a partir da associação com elementos culturais. E isso facilita demais a compreensão, facilita demais a divulgação. Então, nós temos muito orgulho do elenco de artigos que temos publicado desde 2017, que foi o primeiro ano de A Bruxa. Na verdade, ela foi criada no dia 31 de dezembro de 2017. E está ali disponível no endereço www.revistabruxa.com. Os artigos podem ser baixados, são muito legais e tenho certeza que vocês vão gostar. Está disponível para consulta. Bom, 2020 veio o novo coronavírus e com isso cancelou nossos planos de realização da 5ª edição do Colóquio de Zoologia Cultural, presencialmente pelo menos, porque na realidade, mesmo que as atividades retomem no segundo semestre, o que é absolutamente temerário e desaconselhado pelas maiores autoridades em saúde pública do mundo, seria uma irresponsabilidade criar um evento que reunisse 100, 200, 300 pessoas no mesmo espaço. Então a gente está pensando como é que vai fazer, se vai fazer virtual ou não. De qualquer forma, presencialmente não realizaremos o 5º Colóquio de Zoologia Cultural enquanto não tiver uma vacina disseminada pela população contra a Covid-19.
Porém, vocês podem acompanhar nossas atividades. A gente mantém uma página no Facebook que é constantemente renovada com material, tem sempre notícias, tem sempre informações e que pode ser facilmente acessada, e a gente está sempre trazendo elementos novos relacionados à zoologia cultural. Estamos até com uma chamada solicitando aos amigos que leiam um trecho de algum livro que tenha menção a bicho, qualquer menção, gravem um videozinho lendo esse trecho, videozinho de 1 minuto mais ou menos de duração, e mandem para a gente. A gente recebe e publica na página de Facebook do Colóquio de Zoologia Cultural. Essas dicas de leitura são muito importantes porque o livro é um companheiro fantástico num período como esse que está todo mundo, ou deveria estar todo mundo, dentro de casa. Então não deixe de contribuir. Pegue seu livro favorito, procure o trecho que aparece a presença de um animal mencionado. Não é difícil porque os animais estão presentes em toda parte. Leia, grave um videozinho simples, mande pra gente. Dá uma olhada nos vídeos que já estão publicados, é tudo muito simples, muito legal, e os animais de fato são muito presentes. A gente tem que divulgar isso. É interessante porque toda vez que nós abríamos edital para os colóquios, para as edições do Colóquio de Zoologia Cultural, o pessoal da área botânica frequentemente escrevia para mim, perguntando se poderia submeter trabalho que versasse sobre plantas. E eu, muito chateado, era obrigado a negar, dizendo que até filosoficamente não tem como você submeter um trabalho de botânica para um evento de zoologia. Seria um negócio estranho. E aí, diante disso, nós resolvemos criar um outro tipo de evento, com características completamente diferentes das do Colóquio de Zoologia Cultural. E assim surgiu a Mostra de Biologia Cultural. Um evento que não tem inscrição prévia, tem número limitado de trabalhos a serem apresentados e que você pode chegar na hora e assistir. E, mais importante, tem tema. Cada edição da Mostra de Biologia Cultural tem um tema específico. Nossa edição de estreia teve como tema a taxonomia na cultura pop. Então, nós solicitamos que os amigos submetessem trabalhos versando sobre a identificação de entidades biológicas presentes em manifestações culturais. Por exemplo, qual é a espécie do pica-pau do desenho animado? Qual é a espécie de determinada planta que apareceu num seriado ou num filme? Qual a espécie de um determinado bicho que apareceu na literatura? Esses foram os trabalhos submetidos para a primeira mostra de zoologia cultural. Estabelecemos em 20 o limite de trabalhos e tivemos os 20, e no dia ficamos o dia inteiro na Fundição Progresso, uma casa cultural fantástica no Rio de Janeiro, em exposição, recebendo a presença, recebendo a visita de todo mundo. Isso foi em 2018, a primeira edição. E nós repetimos a dose ainda em 2018, esse é um retrato da primeira edição. Repetimos a dose ainda em 2018, realizando a segunda mostra de Biologia Cultural, que teve como tema a flor. Então foram submetidos 20 trabalhos que falaram sobre a presença simbólica, cultural das flores. E cada trabalho belíssimo. O tema realmente é incrível, é fantástico como as flores estão presentes no dia a dia de nossa cultura. E foi um evento bem legal. Está aqui algumas fotos dos trabalhos apresentados e do pessoal ao final do evento. 2019 não tivemos edições da mostra. Voltamos em 2020, antes ainda da questão da pandemia. Resolvemos usar como tema o carnaval. Foi realizado logo depois do carnaval. Então realizamos assim a terceira mostra de Biologia Cultural, Carnaval, Bichos e Plantas. Seria um evento inicial
de uma série de mostras que pretendíamos realizar ao longo do ano, abordando a presença da ciência nas festas populares. Então a primeira seria o Carnaval, como foi realizado, e foi um evento também muito legal, tivemos trabalhos submetidos, todos belíssimos, todos muito interessantes. Realizamos também na Fundição Progresso, nossa parceira de sempre. E aí veio a pandemia e cortou um pouco nossos planos de darmos sequência a essa ideia de homenagear as festas populares. Na verdade, não cortou, porque nós tivemos que nos adequar. E nós insistimos e realizamos a 4ª Mostra de Biologia Cultural, falando do período incrível que vai desde a Quaresma até a Páscoa, cheio de características culturais, cheio de presença de elementos da ciência. Realizamos essa mostra inteiramente online. É o que dá para fazer neste momento. Então criamos um evento de Facebook e neste evento de Facebook, no dia específico, postamos o resumo do trabalho submetido pelos autores e o pôster relativo a esse trabalho. E as pessoas que visitavam o evento podiam interagir através de comentários. Perguntavam alguma coisa, como um comentário de Facebook, o autor do trabalho respondia, interagiam dessa forma. Então nós tivemos em torno de 100 pessoas que compareceram no dia em que o evento ficou apresentado. Como é um evento de Facebook, ele pode ser acessado ainda hoje, está disponível lá, então quem quiser pode ver os mais de 15 trabalhos submetidos falando da presença de elementos científicos nessa manifestação cultural incrível, desse período fantástico que vai da Quaresma até a Páscoa. Aí a gente gostou do funcionamento dessa mostra virtual e resolvemos fechar o calendário de fato, retomar a ideia de falar de cada uma das principais festas populares e da presença da ciência nelas. Com isso, estamos com o edital aberto para a 5ª Mostra de Biologia Cultural, em que a gente vai falar das festas juninas. Muita gente está triste porque não tem como ter festa junina de modo presencial, então vai perder aí as comidinhas, as brincadeiras, todas aquelas guloseimas e bebidas que caracterizam esse festejo, mas pode pelo menos amenizar um pouco assistindo a Mostra de Biologia Cultural inteiramente virtual, inteiramente online, que vai ser realizada no dia 5 de julho. No 5 de julho, então, os trabalhos submetidos, tanto os resumos quanto os pôsteres, ficarão disponíveis à visitação. E, para finalizar, eu gostaria de convidar quem está assistindo a frequentar e conhecer o Fauna News, que é um site incrível que realiza um trabalho notável de defesa da biodiversidade. Um site que surgiu principalmente para abordar a questão do atropelamento de fauna. Então, animais que são atropelados em estradas, isso causa um dano tremendo às populações. E também o tráfico de espécies, tráfico de indivíduos. Mas hoje o Fauna News ampliou seus domínios e fala com muita propriedade de praticamente todos os aspectos relacionados à conservação ambiental, à preservação da biodiversidade. Eu, com muita felicidade, estou com uma coluna mensal falando sobre insetos no Fauna News e convido que todos assistam. Daqui a pouco vai sair a minha segunda coluna, daqui a alguns dias. Todos assistam, leiam as colunas, leiam os artigos. É um trabalho muito bem feito e que traz um retorno muito positivo em termos de conservação da nossa biodiversidade. E a gente precisa se falar muito em conservação, até mesmo para evitar, no futuro, eventos como o que nós estamos vivenciando. Surgimento de doenças, espalhamento de doenças e novas moléstias que podem causar dano não só à nossa população, não só ao ser humano, como ao planeta
de modo mais geral. Então fica o convite, visitem o Fauna News, leiam os artigos, leiam as colunas, compartilhem, sigam a gente nas redes sociais. E é isso. Basicamente do que eu falei é relacionado a um projeto de extensão que eu tenho, chamado Zoologia Cultural. Ele é um projeto que tem a parte de extensão, que trata desses eventos, e tem também a parte de pesquisa, que trata da produção do conhecimento. Então os trabalhos apresentados nos eventos são todos originais, são compilações inéditas, mas trazem informações originais, e com isso a gente continua produzindo, mesmo no tempo da pandemia, mesmo no tempo do isolamento social. É possível realizar e continuar realizando esse tipo de trabalho fazendo uso da internet. Então, inclusive tem aí o endereço, meu endereço de e-mail, que quem quiser contribuir gravando vídeo com a leitura de um trecho de livro que tenha menção animal, de 1 minutinho, pode mandar para esse e-mail. O projeto Zoologia Cultural continua a 1000 por hora, temos realizado os eventos que eu mostrei, temos participado de mesas redondas, discussões, agora tem coisas novas como lives, webinars, coisas que fazem parte do novo cenário da pesquisa científica no Brasil. Então estamos sempre à disposição, eu não sou exatamente um cara em tempo real, então se mandar um e-mail para mim é capaz de eu demorar um pouco a responder, mas eu sempre respondo. Também não é difícil me localizar nas redes sociais, para quem não conhece, meu nome não é muito comum, então se dá uma busca no Facebook, eu sou logo um dos primeiros que aparecem, no Google também. Então estou sempre à disposição para a gente conversar, trocar ideia, principalmente sobre a presença de elementos da ciência nas manifestações culturais. Isso é muito importante, isso tem potencial tremendo em termos de divulgação científica, de utilização no ensino regular, de preservação dos recursos naturais, e é um pouquinho de tudo isso que eu falei de modo muito resumido durante essa apresentação. Valeu, pessoal. Obrigadão.